pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Aquino, sou publisher da editora Folha de Ouro. Hoje eu estou aqui com Carlos Eduardo Medaua, que é historiador, psicólogo, pedagogo, doutor em antropologia e sacerdote de religião de matriz africana. Ele vai falar um pouquinho sobre o novo livro dele, que vai ser publicado esse ano pela editora Folha de Ouro, o livro Candomblé e os cultos afro-brasileiros, origens e história das matrizes religiosas no Brasil. Pai Cadu, né? A gente tem um pouquinho dessa intimidade. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Quero lhe agradecer primeiramente a confiança na editora, de poder publicar aí o seu material de anos de pesquisa. Para iniciar essa conversa, já queria que o senhor contasse um pouquinho para o pessoal como que se deu essa linha de pesquisa, de estudos, quando que isso começou na sua vida? Nossa, mãe, isso tem muitos anos, Alessandra, muitos anos. Na verdade, os mitos sempre me encantaram. Isso foi uma herança da minha mãe. Minha mãe era aficionada por mitologia grega, então eu acho que eu não me lembro de ter ouvido historinha da Bela Adormecida ou do Peter Pan. Eu acho que na minha infância ela foi recheada de histórias da mitologia grega que minha mãe me contava. Isso me fez um apaixonado pela história e, sobretudo, pelos mitos. Então, eu, antes mesmo de entrar para a universidade, eu já tinha um domínio e um conhecimento muito grande de mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, que foi aonde eu comecei a estudar e descortinar esse mundo dos mitos. Posteriormente, entrando para a universidade, eu fazia uma disciplina chamada O Homem e o Fenômeno Religioso, na PUC, no curso de Psicologia, e ali foram divididos grupos para estudo de religiões no Brasil, e me caiu Umbanda e Candomblé. E aí eu comecei, né? Nós tínhamos que fazer entrevistas, né? E conhecer um pouco da religião, e aí eu comecei e aquilo me encantou muito. Mas, na verdade, esse primeiro momento, eu diria assim, os primeiros 5 anos, 6 anos de estudos, ainda era um Carlos Eduardo muito cético. Um Carlos Eduardo pesquisador. Tanto que quando eu terminei o curso de Psicologia e de História, eu me inscrevi para o mestrado na PUC e, filiando-me à doutora Monique Augret, que era uma estudiosa da psicologia e as suas relações com os cultos africanos. E, embora eu tenha tido uma nota excelente na época, na prova de admissão, ela me rejeitou. Olha. Eu a encontrei algum tempo atrás e ela riu muito sobre isso. Ela falou assim, isso sou eu mesma, né? Porque ela me rejeitou e ela disse que ela estava cansada de orientar esses universitários que não conheciam nada dos cultos e que começavam a estudar isso através dos livros e achavam um domínio que não tinha. E falavam um monte de besteira, né? Em vez de mergulhar, né, no mundo que gerava esses estudos. De fato, né? De fato. Então, eu fui reprovado pelo meu ceticismo, né? Ela disse que não queria realmente orientar ninguém de fora desse contexto para falar sobre esse contexto. Os anos se passaram, confesso para você que aquilo foi um banho de água fria, mas eu continuei estudando. São 40 anos de estudos das religiões afro-americanas, né? E continuei estudando até que fui fazer o meu mestrado e meu doutorado na UF, dentro dessa área, sob a orientação do professor Dr. Marco Antônio da Silva Mello. E nessa época o senhor ainda não era sacerdote? Não, era assim. Já era? Já. Na verdade, quando eu ingressei na UF, que foi para fazer o meu mestrado,
Muitos anos depois, eu levei muitos anos depois para fazer realmente o mestrado, que foi no ano 2000, coincidiu com um ano que eu estava recebendo cuia de Queto como babalorixá. Olha. Então eu já não era só iniciado, como já era pai de santo. Sim. Então a dinâmica e a perspectiva realmente era completamente outra, né? Porque eu não estava falando daquilo que eu lia nos livros. Eu estava falando daquilo que eu lia nos livros e vivenciava na prática. Não era só a teoria, né? Isso me dava uma dimensão de entendimento do conhecimento muito maior do que simplesmente me reportar ao conhecimento teórico, né? Então eu consegui entender todas as dimensões a partir do momento que eu estava estudando coisas que eu vivia. Sim. Né? Então eu já era babalorixá, né? Terminei o meu mestrado em 2003, levei alguns anos para fazer meu doutorado, né? Que efetivamente terminei no ano de 2019, né? Então, os meus estudos sobre as religiões afro-americanas têm essa perspectiva histórica de 40 anos de dedicação. É muito tempo. É muito tempo. E como é que se deu a ideia de transformar todo esse conhecimento que o senhor agregou ao longo desses anos em um livro? Na verdade, não foi. Na verdade, o meu mestrado, que foi um mestrado na área de antropologia religiosa e econômica, esse mestrado foi sobre o mercado religioso, e aí ele teve um aporte muito forte do Mercadão de Madureira, né, onde eu relacionava o estudo dos ritos e dos mitos ao mercado e colocando o mercado como um elemento fundamental do processo iniciático. Isso ocorreu lá entre 2000 e 2003, e depois do meu doutorado, aprofundando essa temática, eu fui estudar a relação do processo iniciático com os mercados de outros lugares. E aí, então, eu ultrapassei os limites do mercado de Madureira para ir ao mercado de Quatro Caminhos, em Havana, Cuba, para ir a Lisboa e a Salvador. Né? Então, essas 4 cidades serviram como campo para o meu estudo dos mercados religiosos, já na minha perspectiva de doutorado, o que me levou a um conhecimento mais amplo de como as religiões afro-americanas se desenvolveram aí em Cuba, no Brasil, e como elas estão se desenvolvendo na Europa. Então, isso me fez reunir um material imenso. E depois de ter defendido a minha tese, eu me apoderei desse material e percebi que esse material, ele tinha um conteúdo muito amplo para caber num livro. Então, na realidade, esse material me deu origem a 4 livros. Sim. Né? O primeiro livro, que é o livro da tese, que é um livro que ainda está no congelador, vamos chamar assim, ele vai falar sobre essas relações econômicas. Sim. Ele vai falar sobre o culto e os processos de iniciação e comparando o mercado religioso em Cuba, no Brasil e em Portugal. O segundo livro, que na verdade é esse primeiro que está sendo editado, sim, nele eu resolvi abordar a origem histórica dos cultos afro-brasileiros. Perfeito. E o que os leitores eles podem esperar desse livro? Eu como editora, né, como já tive acesso à obra, posso dizer para vocês que é um material fantástico, muito completo, tem uma pegada muito didática, mas até para o leigo, né, porque muitas pessoas elas abordam esses assuntos de uma maneira muito, digamos assim, teórica, com palavras muito difíceis e com um texto muito difícil, e que aquele que é leigo, que não conhece a religião, pode ficar meio perdido. E eu acho que não é o caso do seu livro, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os leitores o que eles podem esperar, o que a gente tem aí de conteúdo.
Veja bem, eu acho que é exatamente isso que você disse. Na verdade, esse livro tem uma pegada didática, né? Ele extrapola a questão teórica para se concretizar numa exposição prática de como são as coisas. Então é um livro repleto de organogramas, de fluxogramas, de tabelas, que procuram exemplificar aquele texto que o leitor acabou de ver. Entendeu? Então ele tem essa pegada pedagógica, ele faz uma síntese através desses instrumentos, dando ao leitor uma capacidade de apreensão muito rápida. Né? Eu preferi fugir um pouco desse discurso acadêmico, mais teórico e profundo, porque eu queria um livro que fosse para adeptos das religiões, porque muita gente pratica o candomblé, pratica a umbanda, pratica a religião, as religiões do batuque, pratica o Xangô do Nordeste. Isso tudo está sendo abordado no livro, que mostra os cultos afro-brasileiros de norte a sul do país, e não tem noção, apesar de praticar, dos seus fundamentos, de onde vieram, como se organizaram. As pessoas falam de uma África como se a África fosse uma cidade. Verdade. Né? Então, o livro procura caracterizar, primeiramente, as cidades africanas, os reinos e impérios africanos, da onde vieram os cultos para o Brasil. Então ele vai falar de Oió, ele vai falar de Ifé, ele vai falar de Ketu, ele vai falar de Oxoguibo, de Exiguibo, né? E de todas as cidades que geraram divindades que são cultuadas no Brasil. Mostra, inclusive, a proximidade que existia na África entre essas localidades, né? Quebrando um pouco aquele paradigma de que foi aqui só no Brasil que esses orixás que vinham de regiões distintas se encontraram. Não, não é possível. Né? Por exemplo, a distância de Oxoguibo para Ifon, 12 quilômetros, 15 quilômetros, a gente faz a pé. Muito próximo. Então não é possível que aquilo que era vivenciado numa cidade não fosse compartilhado ou conhecido em outra. Né? E não há cidade com uma diferença ali, falando do universo Nagô e Urubá e algumas cidades do Daomé, não há uma diferença superior a 330 quilômetros. Ou seja, a proximidade era muito grande. E a vivência, através, seja dos domínios e das guerras de uma região sobre outra, e depois dos negros que vieram para o Brasil e aqui foram escravizados, as trocas, né, dos seus mundos religiosos originais, fizeram surgir um conjunto de liturgias que vai se multiplicar nesses diversos candomblés e nessas diversas religiões afro-brasileiras no Brasil. Né? Eu procuro, inclusive, mostrar que o candomblé não é uma religião, mas é um complexo religioso, né? Dividido em sistemas religiosos, né? Porque ele trabalha com divindades distintas, cosmologias diferentes, mas que se misturaram e que trouxeram uma liturgia muito semelhante entre as nações, como Quito, Gigi, Angola, Efum, né? Que guardam grandes diferenças, mas também guardam semelhanças importantes nas suas liturgias. Então, começa na África e termina no Brasil. As nações africanas e o seu desdobramento ritual nas religiões brasileiras. Então a pegada do livro é exatamente fazer essa relação para que todos saibam as verdadeiras origens de cada coisa e, ao mesmo tempo, de forma didática, mostrar como esses cultos se desenvolveram nas diversas regiões brasileiras. Maravilha. Gente, livraço, muito bom, material perfeito do Pai Cadu. Vocês podem
Já para quem quiser adquirir o seu exemplar na pré-venda, vai aparecer um linkzinho aqui embaixo do vídeo, tá? Então vocês podem acessar esse link e já garantir aí com valor com desconto para pré-venda. O lançamento já está marcado para o dia 7 de setembro no espaço Ifanilorum, em Guaratiba. A gente vai postar nas redes, colocar, vocês que acompanham a gente vão ter aí conhecimento de local, endereço, horário, tudo isso. Mas eu já digo para vocês, né? Acessem aqui o link, garantam na pré-venda, não tem como se arrepender. Para adeptos estudiosos, Candomblé e os cultos afro-brasileiros, origens e história das matrizes religiosas no Brasil. Pai Cadu, muitíssimo obrigada mais uma vez. Tenho certeza que vai ser um sucesso, não tem como não ser. Agradecer mais uma vez a sua confiança, me colocar à disposição de todos vocês também. Acessem também o @editora Folha de Ouro, a gente também tem tudo por lá, viu? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Alessandra, eu só tenho que agradecer também, né, a oportunidade que a editora está me dando de começar um trabalho editorial das minhas obras, porque, como eu disse para você, esse é o primeiro. O primeiro. Vem aí o segundo, que é Oxás e Orixás, falando de orixás em Cuba e no Brasil. Já deixando um gostinho pro pessoal. E o terceiro falando sobre os rituais do Candomblé. Então, na verdade, é uma trilogia, fora aquele livro mais acadêmico do meu doutorado, essa trilogia para falar do universo do Candomblé e das religiões afro-brasileiras como um todo. Maravilha, Pai Cadu. Afro-brasileiras e digo mais, afro-americanas, porque há muita coisa de Cuba também, nesses três livros, olha aí, que são gente, inéditas. As promessas, hein, pro ano que vem, Esse para esse ano e os próximos pro ano que vem. Muitíssimo obrigada, viu? Um beijo para vocês, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos.